Olá, eu sou Mário Brignoli, cirurgião oral e maxilofacial com área de atuação principal em cirurgia ortognática e cirurgia das articulações temporomandibulares. E este é um vídeo desenvolvido para você, paciente, que deseja ter mais informações sobre os riscos envolvidos na execução de uma cirurgia ortognática. Então aqui nós falaremos sobre riscos e soluções que têm como objetivo tornar esses riscos os menores possíveis durante a realização da sua cirurgia. Iniciamos em 1 minuto, logo após a apresentação. Muito bem, os riscos podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os riscos gerais, que são aqueles que acometem a todas as cirurgias, e os riscos específicos, que serão assunto do nosso próximo vídeo. Entre os riscos gerais, o primeiro é o risco de infecção. Importante tranquilizar em primeiro lugar, infecção é um risco pequeno, porque a cirurgia é feita em um ambiente muito controlado, que é o ambiente de centro cirúrgico, onde existe muito rigor no controle de higiene e de esterilização de materiais. Ainda assim, é importante lembrar que diferentes tipos de cirurgias têm diferentes riscos de desenvolvimento de infecções. Nós temos as cirurgias limpas, que são as cirurgias feitas por pele, tem baixo risco de infecção. As cirurgias contaminadas são aquelas feitas através do aparelho digestório, que tem um risco alto de infecção, e aquelas que têm um risco intermediário são as chamadas cirurgias potencialmente contaminadas, e aí se enquadram as cirurgias feitas pela cavidade bucal, porque a cavidade bucal é uma cavidade contaminada. Muito bem. E a cirurgia ortognática é uma cirurgia feita por acessos cirúrgicos intraorais. Eu e grande parte dos cirurgiões atuais fazemos esse tipo de cirurgia sem nenhum tipo de acesso cutâneo pela pele. É uma técnica um pouco mais antiga que combina acessos por dentro da boca e acessos cutâneos. Alguns cirurgiões ainda realizam, eu não realizo mais já há alguns anos. Muito bem. E como nós podemos contribuir para que o risco de uma infecção seja ainda menor durante a sua cirurgia? Então é feito um processo de antisepsia, onde antissépticos são aplicados na pele que vai ser manipulada, e também antissépticos serão aplicados na boca que vai ser manipulada. Eu tenho ainda um cuidado adicional, que é um cuidado de lavar com jatos de antisséptico a cavidade bucal, os dentes, e aspirar, e faço isso diversas vezes, de maneira que a gente tem uma descontaminação muito grande na boca e podemos dessa maneira trabalhar e fazer a cirurgia com bastante segurança para o paciente. Ainda um ponto a ser comentado, que o risco de infecção, no caso da cirurgia ortognática, existe o risco transoperatório, que é esse que eu acabo de comentar com vocês, que pode ser evitado, mas também existe o risco pós-operatório, que depende de outros fatores. Principal fator, o uso de antibiótico. Outro fator muito importante, higienização da boca. Então, no pós-operatório da sua cirurgia ortognática, você deve seguir rigorosamente as recomendações do seu cirurgião. Você tem que tomar exatamente a dose de antibiótico prescrita e nos horários rigorosamente pré-estabelecidos. Muito importante também, a higiene da boca. Por mais que seja desconfortável, difícil fazer escovação dos dentes após uma cirurgia onde o seu rosto e a sua boca incha, é absolutamente necessário que você faça a escovação.
ela deve ser uma escovação diferente, ela vai ser muito mais lenta, muito mais cuidadosa, mas é uma escovação a cada refeição que você faz, pelo menos 3 vezes ao dia, e seguida com bochechos ou lavagem com antisséptico. No caso, o antisséptico é a clorexidina 0,12%, que conhecida pelos nomes comerciais de Periogard ou Cariax, entre outros. Tromboembolia. Temos aqui um risco que não é um risco nada insignificante, uma vez que se trata de um problema sério, mas que pode ser prevenido e com segurança para o paciente. Então, o que vem a ser uma tromboembolia? Tromboembolia pode ocorrer quando eu tenho uma situação na qual o paciente está estático durante muitas horas, e é exatamente a situação de uma cirurgia ortognática. Lembrando que as cirurgias ortognáticas elas podem durar desde 2 horas para os casos mais simples, onde se opera apenas a mandíbula ou apenas uma mentoplastia, até 5, 6 horas nos casos mais complexos. Então não vão ser poucos os casos mais complexos, onde eu opero maxila, mandíbula e mento, que são as chamadas cirurgias ortognáticas bimaxilares. Então, são casos comuns, né? Cirurgias que vão demorar lá 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas. E quando eu tenho o paciente a partir de 5 horas na mesma estática, eu passo a ter o problema da passo a ter o risco de ter o problema da tromboembolia, não que ela necessariamente vai ocorrer. Tá? E o que vem a ser exatamente a tromboembolia? Então, os trombos nada mais são do que coágulos que se formam pela aglomeração de hemácias, que são as células que fazem o transporte do oxigênio para os nossos tecidos. Essas células elas podem se aglomerar em situações nas quais eu tenho o paciente numa situação estática, onde a circulação sanguínea é menor. Exatamente a situação de um paciente na mesa de cirurgia, e aonde é o local mais sujeito para que esses coágulos se formam. São exatamente, como mostra aqui na figura, os grandes vasos dos membros inferiores das pernas, porque estes vasos, além de serem muito grandes, eles têm essas pequenas válvulas, como mostra aqui a figura da direita, aonde as hemácias podem encontrar uma barreira. Nesta barreira, elas podem se aglomerar, formando um trombo. Uma vez que esse trombo venha a se destacar e caminhar pela circulação sanguínea, ele pode parar em um outro vaso de pequeno calibre e obstruir este vaso. E aí, a tromboembolia vai ser caracterizada por diferentes problemas dependendo do vaso que foi atingido pelo trombo. Então, como eu tenho aqui no caso à esquerda um trombo que vai parar em um outro vaso do membro inferior, obstruindo esse vaso, o que esse trombo vai causar? Um edema do membro inferior por acúmulo de líquidos. Ou se este trombo vai até um vaso do pulmão, ele vai obstruir esse vaso pulmonar, criando um problema respiratório para o paciente, a temida TEP, a tromboembolia pulmonar. Ou ainda, imaginem que o paciente venha a ter este trombo se alojando em um vaso do encéfalo. Bloqueia este vaso, causa uma isquemia e é o chamado acidente vascular isquêmico, muito conhecido como derrame. Ou seja, vejam só que são coisas graves, mas eu quero que vocês entendam que são coisas totalmente evitáveis, totalmente preveníveis, desde que seu cirurgião te avalie bem e saiba estabelecer qual é o seu grau de risco e quais são as prevenções que ele tem que fazer para o seu risco específico. Então, quais são os fatores de risco? Eu já comentei aqui, é o tempo cirúrgico. Então, cirurgias com tempo igual ou maior que 5 horas, você tem um grau de risco pequeno. A isso pode se somar também a idade do paciente. Pacientes mais idosos têm mais risco e mais jovens menos risco. Se o paciente é mulher e toma anticoncepcional, ela tem mais um fator de risco.
Se é um fumante, mais um fator de risco. Se é um paciente que tem uma alteração de coagulação, mais um fator de risco. Então você imagine que estes riscos podem estar isolados em pacientes diferentes, ou eu posso ter um paciente que seja mulher, que toma anticoncepcional porque está numa idade fértil, que vai se submeter a uma cirurgia que vai demorar mais do que 5 horas, que é fumante e que é um pouco mais velha. Tá? Então eu tenho vários fatores de risco em uma mesma pessoa. E nesses casos eu tenho que tomar diversas degraus de prevenção, diversos recursos preventivos. Então vamos falar um pouquinho aqui de como nós podemos evitar em diferentes pacientes a tromboembolia. Então nos casos mais simples, que são meramente aqueles onde se prevê que a cirurgia será lá próxima ou um pouco maior do que 5 horas, nós vamos usar as meias compressivas, que vocês já conhecem. Então, por que teu cirurgião muitas vezes pede para você comprar uma meia compressiva e levar com você para o centro cirúrgico? Porque ele já prevê que a sua cirurgia é um pouco mais longa e ele quer fazer uma prevenção. Então são essas meias como esta mostrada aqui na foto, meias 7/8, que sobem até a parte mais alta da coxa, e não é qualquer tipo de meia, porque ela não pode ter tecido sintético. São meias de algodão ou de compostos de tecido que não tenham nylon ou outras coisas sintéticas que possam causar queimaduras durante a cirurgia devido ao uso do bisturi elétrico. Tá? Muito bem. E vamos supor então que o paciente, além do tempo cirúrgico maior que 5 horas, ele tenha algum outro fator, como por exemplo, é muito comum, mulher que toma anticoncepcional. Então eu posso acrescentar um outro fator de prevenção. Por exemplo, os massageadores de panturrilha, que são o quê? Perneiras com velcros que você coloca em volta da perna do paciente. Você vai ligar isso num aparelho que normalmente é chamado de sequel, e este aparelho ele faz um massageamento das pernas, fazendo com que o sangue circule melhor. Então você já melhorando a circulação, inibe a presença dos troncos, a compressão dos trombos. A compressão da meia também inibe a presença desses trombos. Outro fator de prevenção, eu posso utilizar uma manta térmica. Normalmente se utiliza uma manta térmica nessas cirurgias mais longas. Então é um fator de prevenção que na maioria dos casos já vai estar presente. E ainda, se o paciente tiver um risco mais alto, eu posso usar alguma droga anticoagulante que diminui a agregação das hemácias, mas não causa sangramento significativo durante a cirurgia, que seria o caso do Clexane subcutâneo. Isto apenas para aqueles casos realmente de risco mais alto ou de riscos que vão se somando, fazendo com que o risco global daquele paciente seja mais alto. Mas desde que o seu cirurgião seja atento a estes riscos e tome as medidas corretas, você tem como fazer sua cirurgia com bastante segurança, porque você leva isso para um risco extremamente baixo de que venha acontecer no seu caso. Uma coisa muito importante de se comentar aqui, porque tem influência direta sobre o que eu como cirurgião posso fazer por você que é meu paciente, é o seu convênio. Todos esses recursos são recursos tecnológicos. A meia, que é a mais simples deles, você pode comprar, mas os outros não, os outros têm que estar à disposição no seu hospital. E aí os pacientes muitas vezes pensam que todos os hospitais são iguais, e eles não são. E que todo convênio é igual, e eles não são. Os convênios mais simples, mais baratos, vão te dar direito a hospitais mais simples. Os convênios intermediários, um pouco mais caros, vão te dar direito a hospitais intermediários. E os convênios, aqueles um pouco mais caros, vão te dar direito aos melhores hospitais do país. Os melhores hospitais do país têm esses equipamentos. Os intermediários podem ter alguns, mas às vezes não tem outros. E os mais simples normalmente não têm. Recentemente eu mesmo tive uma cirurgia minha, um paciente que tinha um convênio mais simples e tinha direito ao hospital mais simples também, não vou dizer aqui o nome do hospital,
Eu tomei o cuidado por não conhecer bem o hospital, liguei para o centro cirúrgico, perguntei se eles tinham esses equipamentos à disposição, me afirmaram que tinham, marquei minha cirurgia, com o paciente já começando o procedimento, pedi para instalar esses mecanismos protetores, e aí não tem, doutor. E não tem porquê. Se eu liguei e confirmei que tinha, na verdade tinha, mas tinha uma unidade para uma cirurgia. E um cirurgião já tinha colocado na outra sala usando no seu paciente, então não tinha para o meu. Então vejam só como a influência de fatores externos na tua segurança, né? Então, por isso eu sempre digo para os meus pacientes, principalmente você, paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de porte médio e que tem sua complexidade, não economize na contratação do seu convênio. E se você tem um convênio de empresa que é mais simples, converse no RH da sua empresa, peça para fazer um upgrade para um convênio melhor. Ou se não for possível, pague um convênio melhor para você. Lembrando que isso é saúde. Saúde é uma coisa que não tem preço, certo? Então aí está uma forte recomendação para vocês. Muito bem. Tromboembolia, uma coisa séria e evitável. Temos mais uma questão séria aqui, que é sangramento. Todas as cirurgias vão lidar um pouco mais ou um pouco menos com vasos, ou vasos menores ou vasos maiores. Nas cirurgias da face, existem diversos vasos de grande calibre presentes. Alguns não vão ser abordados diretamente na cirurgia, outros serão diretamente abordados durante a tua cirurgia, né? Mas existem várias coisas que nós podemos fazer para prevenir acidentes ou corrigi-los quando for necessário. Então vejam só aqui. Esta figura aqui é uma figura de plano de tratamento virtual, que vocês já conhecem, né? É aquele processo onde se faz uma simulação da cirurgia ortognática em cima da tomografia do paciente. Aqui em cinza eu tenho o crânio fixo do paciente, em azul eu tenho uma maxila, exatamente com o desenho da osteotomia que eu realizo, que é uma osteotomia, não se preocupem com um nome complicado, mas chama-se osteotomia Le Fort. E aqui eu vou mostrar para vocês como é o processo de abaixar essa maxila para fazer os movimentos. Então, primeiro eu estou mostrando aqui, que na região posterior da maxila, vocês viram ali em vermelho 2 vasos grandes. Esses vasos são as artérias palatinas maiores, tá? Elas descem por um canal e adentram para dentro do maxilar, e elas vão estar envolvidas exatamente numa das áreas de osteotomia que nós fazemos. Quando a gente abaixa a cirurgia, o cirurgião abaixa a maxila para fazer o movimento para frente, para cima, para trás, para os lados, esse abaixar vai ser um abaixar com fulcro posterior, desta maneira. Então a parte posterior abaixa pouco, a parte anterior abaixa mais, e você tem visão direta para essas artérias. Você vê as artérias durante a cirurgia. Como eu posso fazer para evitar a lesão dessas artérias? Como eu uso o plano virtual, eu posso usar as ferramentas de medida do plano, onde eu posso medir a distância da entrada do osso até a artéria. Então eu sei exatamente essa distância, e sabendo essa distância, eu posso saber exatamente a profundidade com que eu posso entrar com o meu cinzel ou as minhas pontas de corte piezossônico sem causar lesão na sua artéria. E ainda, se eventualmente acontece por qualquer motivo alguma lesão dessa artéria, essa artéria pode ser ligada através da ligadura do vaso, evitando assim sangramentos. Ainda na maxila, na parte superior, observem aqui essa figura anatômica, a quantidade de vasos que nós temos na região. E logo atrás da maxila, nessa ponto intermediário da figura, observem essa esferinha azul. Vejam que aqui eu tenho algumas artérias nesta região. São artérias que ficam numa região bem posterior e superior, que podem ser lesadas durante o processo da cirurgia ortognática. É um risco da cirurgia, tá? Essas artérias, uma vez lesadas, elas podem ser coaguladas com eletrocautério, ligadas com ligadura,
mas algumas vezes elas são muito altas e muito posteriores. Felizmente isso é raro de acontecer, mas se isso acontecer, o teu cirurgião não vai conseguir coagular o vaso ou ligar o vaso, ele é quase inacessível, mas provoca sangramento. Então, como é feito a coagulação, ou melhor, como é feito a hemostasia, né? O processo de parar o sangramento deste tipo de vaso de difícil acesso? É feito através de um processo que se chama radiologia intervencionista, onde a gente vai precisar do auxílio de um profissional que é um cirurgião vascular. Ele entra com um catéter por um grande vaso. Por esse catéter ele caminha por dentro dos seus vasos até atingir o vaso aonde está acontecendo o sangramento, e lá ele vai usar algumas pequenas ferramentas que fazem a embolização desse vaso. Então ele causa uma hemostasia, ele para aquele sangramento agindo de dentro para fora do vaso, ao contrário do que eu, cirurgião, faço, que é agir de fora para dentro fazendo uma ligadura. Tá? Agora veja bem, mais uma vez, não quero que vocês se preocupem demais, porque felizmente isso é uma coisa extremamente rara, tá? Mas o bom cirurgião que se preocupa com o paciente, ele vai pensar nas coisas raras que podem acontecer. Eu vou dar o meu exemplo, né? 20 anos de carreira e eu nunca precisei de nenhum paciente fazendo esse tipo de procedimento, tá? Mas ele pode acontecer na minha cirurgia de amanhã, tá? Então eu sempre tenho uma preocupação de trabalhar em hospitais que tenham esse tipo de equipamento. Mas aí eu pergunto, o que vocês acham? Todos os hospitais têm esse tipo de equipamento à disposição? E a resposta já é óbvia, não. Os mais simples não têm, os intermediários não têm, apenas os hospitais de intermediários muito bons terão esse tipo de serviço de equipamento à disposição. Então, mais uma vez, não façam economia com sua saúde. Contratem bons seguros, porque bons seguros, com planos bons, vão te dar direito a bons hospitais. Mais uma vez, não se iludam, os hospitais não são todos iguais. Se você contrata um convênio simples, você vai ter hospital simples. Se você contrata um convênio com plano melhor, você vai ter os melhores hospitais do Brasil para fazer a sua cirurgia, tá? Muito bem, tudo isso que foi comentado aqui é explicado para o meu paciente na cirurgia. Esses são os riscos gerais. Ele tem que saber que esses são os riscos da cirurgia dele, ele vai ser informado e vai consentir, né? Isso é uma formalidade legal para a execução de qualquer cirurgia e assim que todo cirurgião sério vai fazer. Então, evite cirurgiões que te vendem só a parte boa da cirurgia, mas não te falam dos riscos. É importante que você faça, como tudo que você vai fazer na sua vida, consciente, e ainda mais num assunto que se trata da sua saúde. Bom, esses são os meus contatos. O meu meio preferencial de contato é o WhatsApp da secretária do consultório. Se você já tem o seu cirurgião e gosta dele, eu aconselho que permaneça com ele. Se você ainda não tem um cirurgião e gostaria de conhecer mais de perto o nosso trabalho, esses são os nossos locais de atendimento: na Zona Sul, na Chácara Klabin, bem próximo do metrô Chácara Klabin; na Zona Oeste, na Vila Leopoldina; na Zona Norte, no bairro de Santana. E no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os riscos específicos, aonde eu vou dizer o que realmente é importante, desmistificar algumas coisas, falando sempre a verdade do que o paciente precisa saber. Um prazer falar com vocês.